Bom, ontem ficamos com uma dúvida em aberto com relação a falar que gosta de algo e esse algo ser conhecido como verbo pra gente. Então, resolvi fazer um vídeo rapidinho para tentar explicar uma coisa que eu não gostaria que vocês se preocupassem com isso agora. Só estou fazendo o vídeo porque não é bom deixar dúvidas em aberto, mas é só para vocês terem uma noção do que acontece. Não significa que vocês têm que aprender isso agora. Não vamos mais tocar nesse assunto até chegarmos lá, tá certo? Mas, para tirar a dúvida de ontem, quando a gente gosta de algo. E em coreano, nós não poderíamos falar gosto de comer. Nós teríamos que pegar esse verbozinho aqui, 먹다, e transformar ele em um nome que seria o objeto do verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Vamos transformar esse verbo em uma palavra que sofre a ação do gostar. É difícil entender porque a gente está acostumado a usar tanto verbos aqui como nomes, como objeto, e não percebe no dia a dia. Essas palavrinhas, quando você vê numa frase em português, gosto de comer, o comer já não é mais verbo, porque nós temos o verbo principal da frase, gostar. Se eu falar eu gosto, o sentido fica mais completo do que eu dizer eu comer, não é verdade? Então, o verbo principal da frase é o verbo gostar. E o outro, ele vai se transformar em objeto desse verbo, ele sofre a ação desse verbo. Mas, como é só a introdução, eu vou fechar em 3 minutos no máximo. Acho que não consigo, mas vamos lá. Esses são os verbos nas formas do infinitivo. 먹다, 웃다, 춤추다, 공부하다. 4 verbinhos que a gente pode dizer que gosta de fazer, mas que a gente precisa, se ele vai entrar numa frase que ele sofre a ação do verbo principal, ele tem que seguir uma regrinha. Aliás, existem 3 regrinhas, mas como foi a que foi tocada no assunto ontem, na interação de ontem, eu peguei só ela, só para tirar essa dúvida mesmo, só para explicar isso mesmo. Mas, por favor, não se preocupem com isso, não se sintam pressionados, nem achem que vai ficar impossível de aprender. Eu só estou colocando isso aqui porque é ruim deixar uma dúvida em aberto. Mas a gente vai voltar nesse assunto depois do recesso, em janeiro, com os verbos, passo a passo, com calma, vamos repetir tudo. Então, vamos lá. Quando você quiser transformar essa palavra, que é um verbo, qualquer uma dessas aqui, ou qualquer outra, né? Para um nome ou um objeto, a intenção mesmo é que seja um objeto que sofra a ação do verbo gostar, existem 3 formas. E uma delas foi a que foi citada ontem na interação. Nós temos todo o começo da frase, que seria 저는, eu, né? E aí você vai dizer o que é que você gosta de fazer. Por exemplo, aqui nós temos comer, 먹다. Então ficaria, aqui seria o nosso objeto que sofre a ação do verbo. E aqui no finalzinho, lembram que é o verbo gostar, que é o verbo principal? É o verbo da frase. Então, nós teríamos o 저는, eu. 저는. Aquilo que a gente gosta de fazer. E depois disso, a gente incluiria essas 2 palavrinhas aqui. É complicado explicar, porque eu tenho medo de explicar e deixar as pessoas muito nervosas, achando que é muito difícil, que é coisa de louco, que coreano não dá para aprender. Estou tentando colocar aqui justamente porque tem pessoas que já devem ter lido alguma coisa sobre isso aqui e vão realmente, de repente, estão com muita dúvida e querem tirar essa dúvida. Então, só por isso. Mas assim, não é relevante vocês aprenderem isso agora, porque vocês vão ficar muito ansiosos, tá certo? Então, só para explicar aqui, quando apareceu isso aqui lá, a colega colocou comer, gosto de comer. Vamos ver aqui o exemplo. Ela colocou bem assim. 저는 먹는 것을 좋아해요. E aí a gente fica confuso, porque a gente vê aqui um nan, outro nan, não é? E aí o que acontece? A gente tem que... Essa aqui a gente já sabe que é uma partícula. A partícula que indica o sujeito da frase. Agora, aqui já não é uma partícula, a função aqui já é outra. Quando eu junto isso aqui com esse daqui, já é outra função. É transformar o meu verbo em objeto do verbo gostar. Vejam que todos têm.
O verbo, que era mogta, perde sua parte que lhe indica que ele é finitivo, não é mais infinitivo, não é mais infinitivo. O que é infinitivo? É aquilo que termina com ar, ir, ar, er e ir. Aqueles verbos, lembram? Primeira, segunda e terceira conjugação que a gente aprende na escola? Então, quando ela perde isso aqui, ela já não é mais infinitivo. Ela vai entrar aqui como uma palavra, como um nome, na função de objeto do verbo gostar. E aí a gente acrescentou non got. E depois é que vai vir a partícula, que seria o de. Então, não tentem entender o significado de cada coisa, mas só entendo que quando apareceu isso aqui, que a colega ontem colocou no grupo, não é uma partícula. Isso aqui não é uma partícula como essa daqui que indica sujeito. Essa aqui é uma expressão que a gente usa para transformar um verbo, que era verbo, né, antes, na sua forma infinitiva, para uma palavra que tem a função na frase não mais de verbo, mas de objeto do verbo principal, do verbo da frase. Vejam só, deem uma olhada só na estrutura, não se preocupem em entender agora o significado de cada partezinha, mas vejam que quando apareceu isso aqui ontem, que a colega postou, que ela colocou na frase dela, vejam que sempre que aparece ele, o verbo mogta é cortado, perde o infinitivo, aí fica mog. O verbo uta perde o infinitivo, fica o. E aí eu junto com a partícula. 우는 것을 좋아. Poderia ser 좋아요, 좋아합니다. Só coloquei pequeno aqui porque o espaço já estava acabando. E os outros verbos também. 춤추다. Como ficaria? 춤추, perde o da. E aí entra a partícula, a expressão não gosto. Tá certo? Mas era só para dar uma explicação mesmo. Não foquem nesse assunto agora, porque é um pouquinho mais denso. Não é para, se você for pegar um assunto que você não estudou bem, não pesquisou bem, pode lhe confundir mais e acabar desestimulando vocês, tá certo? Então, é só para explicar mesmo. Quando a gente vê o verbo gostar de algo que também seria um verbo na sua forma original, mas a gente precisa dizer que isso aqui sofre a ação do verbo gostar, é só tirar o infinitivo e acrescentar nun got. E quando a gente lê nun gossul, porque essa é uma das regras de pronúncia dessa consoante aqui do patim, seguido de uma vogal, ele se aglutina com o som da próxima vogal, né? Bom, é isso. Espero que tenha ajudado um pouco. Eu até coloquei um exemplo. Eu gosto de falar. Falar é malhada. Então, a gente teria que tirar o da para tirar ele definitivo. Ficaria malha는 것을. 저는 malha, o da sai, no infinitivo, não é mais o verbo no infinitivo. 말하는 것을 좋아요. 저는 말하는 것을 좋아요. 말하는 것을 좋아요. Tá certo? Bom, espero que tenha esclarecido aí, mas vamos àquela mesma lembrança. Não pensem em estudar isso agora, a menos que vocês já estejam realmente bem avançados, para não confundir, não deixar ansioso e nem desestimular. Coreano é uma das línguas mais fáceis que tem da Ásia. A gente não tem que se preocupar, é só a gente manter o nosso ritmo que a gente vai chegar lá. Devagarinho, passo a passo, para não confundir, não ficar nervoso, não achar que não consegue, porque todo mundo aqui querendo vai conseguir, tá bom? Vamos voltar lá pro grupo, continuar nossa interação.